culto da vitória, tem culto de vitória. E para ser vitorioso, existe algumas, como diz o pastor Jorge Augusto, existe algumas normativas que nós precisamos obedecer dentro da palavra de Deus para alcançar essa vitória. Por quê? Eu já vou adiantar, você é vitorioso, você é igreja de Deus. Né? Você está aqui reunido, você é igreja de Deus. Eu, nas novas oportunidades que eu tenho, eu digo assim, quando o porteiro vem para a igreja, Jesus vem com ele. Ele abre a igreja e entra. Aí entra o zelador, Jesus vem com ele. E vai entrando as pessoas e Jesus vai entrando com eles. Amém? Cada pessoa que vai entrando, ele vai trazendo Jesus no seu coração. Porque Jesus mora em você. Amém? Aí, de repente, quando tem esse tanto de gente que tem aqui, a igreja está cheia de Jesus. Cheia da graça de Deus. Amém? Então você é a igreja de Deus aqui reunida nessa noite para engrandecer o Altíssimo. Amém? E igreja de Deus é o quê? Trata-se de um grupo de pessoas que se reúnem para adorar a Deus. E essas pessoas estão sob a graça de Deus, sob a vontade dele. Guarda bem essa palavra que eu não vou explicar daqui a pouco. Sob, você está sob a vontade de Deus. Amém? Para tanto, nós vamos ler aqui em 1 Pedro, alguns versículos, bem? No capítulo 2 de 1 Pedro. Capítulo 2 de 1 Pedro. Depois de Pedro exortar os romanos, né, ali sobre santidade, algumas coisas, dar alguns parâmetros para eles ali, que eles estavam sendo muito perseguidos naquela época, ok? Aí ele fala assim, a partir do versículo do capítulo 2, ele fala assim, 1 Pedro, capítulo 2. Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações. Isso aqui é perigoso. Desejando afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá crescendo. Crescendo aqui é crescendo de verdade, crescendo num todo, não é espichando. Tem gente que espicha, né? E quando espicha costuma encurvar, porque não aguenta o peso, encurva. Agora, quando você cresce de verdade, você cresce na presença de Deus. Porque esse alimento aqui, ele é racional. Esse alimento aqui é a palavra de Deus. Nós vamos explicar um pouquinho depois. Amém? Se já que provastes que o Senhor é benigno. Amém? E chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, o que eu disse? Casa espiritual, o sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Eu disse que vocês são igreja do Senhor, nós somos igreja do Senhor. Edificados pela palavra de Deus, alimentados pela palavra de Deus. Amém? Pelo que também na Escritura se tem, eis que ponho em Sião pedra principal de esquina, eleita e preciosa a quem nela crê, não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, pedra, né, a pedra que os edificadores reprovam. Essa foi a principal da esquina. Amém? Vou pular agora para o versículo de número 9, do mesmo capítulo. Amém? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anunciais as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sois, vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes
misericórdia. Amém? Então você já é vitorioso. Amém? Mas vamos ver aqui. Olha, estar sob a vontade do Altíssimo, ok? Nós devemos observar a exortação de Pedro nesse contexto aqui. Porque aquele povo estava sendo perseguido, estava aderindo a outras doutrinas, outras coisas, e precisava voltar novamente para aquilo que já tinham aprendido, se alimentar naquilo que era real, naquilo que fazia bem, ok? Para eles. Amém? Olha só. Deixando toda malícia e todo engano, e todo fingimento. Há crentes que acham que ser crentes é você viver ao lado de um Deus poderoso, vitorioso e que está tudo bem, não é verdade? E vai levando a vida, mas não é bem assim. Deus, para nos dar vitória, Deus, para conceder-nos a tua graça, diuturnamente, nós precisamos ser fiéis e sinceros a esse Deus. Deixar de verdade todo fingimento, todo engano, tudo aquilo que parece que não é, mas é. E nós vivemos num mundo sedutor, nós vivemos num mundo que a imoralidade quer sobrepor a moralidade. As famílias estão sendo atacadas, os pais não têm tido mais a respeitabilidade dos filhos dentro da própria casa, os filhos têm mais direitos do que deveres. Então, torna-se uma criação muito difícil, torna um aconselhamento muito improvável dentro daquilo que é real para uma família saudável. Por isso que nós temos tanta mazela no mundo. Porque as pessoas não estão dando importância, como fala aí, né, o linguajar mais mineiro, não estão dando ligança às coisas mais naturais da vida, que é honrar pai e mãe, que é obedecer, que é conversar, que é dialogar. Isso dentro de uma salubridade que traz benefício a todos. Conversar, dialogar, falar a verdade, se dar ao diálogo, dentro de um contexto, vamos dizer, cristão, melhor ainda, porque as pessoas vão entender, vão ver também, vão desejar também ter a vida que você tem. Isso não é inveja, isso é querer bem para si também. A coisa mais maravilhosa que pode acontecer comigo e com você é quando uma pessoa fala assim, olha, eu queria ser crente igual aquele moço ali, igual aquela moça ali, igual aquela senhora, eu queria ser crente igual aquela senhora ali. Isso é testemunho pessoal. Isso é porque você não anda em fingimento, você não anda com engano, você não anda com coisas que venham deturpar o seu caráter. Porque nós temos que ter um caráter elevado. As pessoas têm que confiar em nós. Amém? Eu sempre digo que as pessoas, quando eles nos pedem oração, irmão, você vai para a igreja, ore por bem lá na sua igreja. Quando eles falam assim, eles estão devotando a você uma fé que você precisa ter de verdade. Amém? Eu conheci um pastor lá em Montes Claros. Eu me fugi o nome dele é meio baianado, desculpa aí quem é baiano, tá? O nome dele é bem baiano mesmo, sabe? Eu conheci lá em Montes Claros, ele era assim, a gente estava andando na rua, ele era ex-policial, já tinha aposentado, reformado, né? A gente estava andando na rua, o pastor, quase que eu falo o nome dele agora, falava assim o nome dele, ora por mim, vou orar, vem cá, vou orar agora. Parava na rua e orava. Pô, irmão, se vai acontecer um milagre, eu não sei, mas eu já pedi quem pode fazer. Porque tinha essa fé. Amém? Nós temos que ter isso também. Não ficar orando na rua, mas quando a pessoa pede a gente oração, pede para nós orarmos por ele, é porque ele devota, ele acredita que nós temos essa fé nesse Deus. Nós não cantamos aqui que Deus é provedor, porque ele nos dá tudo, todo dia. Todos os santos dias Deus serve uma mesa para mim e para você. Isso é diuturnamente, porque ele é Jiré, provedor. Amém? Outra coisa também, irmãos, deixando toda inveja e murmuração. Murmuração é como se fosse uma rebelião. Lembra lá, vamos ler, irmãos, para a gente interagir com a Bíblia. 1 Samuel, capítulo 15, 23. Murmuração é a mesma coisa que rebelião.
É você achar que o outro não está fazendo bem, ficar com burburinhos no ouvido das outras pessoas, dizendo que se fosse você faria melhor, não devia ter falado assim, não devia ter feito assim. Isso aí, 1 Samuel 15, 23, eu acertei aí, na Copa. Amém? Leia aí para nós. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Amém? Isso está dentro de outro contexto, mas eu quero só explicar que a murmuração é como o pecado de rebelião, é revolta, é não concordar com aquilo que o Deus Todo-Poderoso já colocou. Isso é murmuração. Crente não pode murmurar. Duas coisas, crente não pode murmurar, crente tem que elogiar, bendizer, orar. Crente também não pode reclamar. Quando você for reclamar de alguma coisa, tira o RE da frente da palavra. Em vez de você reclamar, você vai clamar. E aí a coisa vai acontecer. Ok? É assim que devemos viver. De verdade, irmãos, nessa simplicidade que nós temos. Crentes, olha, a nossa igreja tem 112 anos, né? 114 anos, mais ou menos isso, não sou bom de data, não. Nenhuma pregação só, quem falou comigo isso foi o pastor Abiezer Apolinário. Ele disse, a nossa igreja tem 112, na época era 110, 110 anos pregando a mesma mensagem simples. Jesus salva, batiza, cura, batiza do Espírito Santo e leva para o céu. Simples assim. Não precisa de ficar trazendo adereço, enchendo de coisa, não. Só essa mensagem. E você precisa, além de pregar isso, viver isso. Buscar isso. Nós estávamos aprendendo sobre o Espírito Santo, né? Lição passada, a lição vai terminar agora. Irmãos, o Espírito Santo de Deus, já falei aqui uma vez, ele era no Antigo Testamento, no período do Antigo Testamento, ele era um Espírito presente. Quando Deus precisava, quando Deus queria, vamos dizer assim, fica mais inteligível. Quando Deus queria fazer alguma coisa por intermédio do homem, Deus manifestava o Espírito que já estava presente. Aí aquele homem era cheio do Espírito e a coisa acontecia. Elias fazia cair fogo do céu, Eliseu fazia o machado flutuar, o Eliseu, né? Queimava os homens inimigos de Deus. Muitas coisas aconteciam por intermédio daquele Espírito que era presente. Agora, irmãos, na dispensação da graça que estamos, o Espírito agora, ele é residente. Ele mora em mim, ele mora em você. Ele te exorta, ele te guia, amém? Ele te orienta, ele te conduz. E ele é um Espírito, irmãos, excelente. Será que eu vou desligar aqui? E ele é um Espírito excelente. Não há como você mensurar a excelência do Espírito Santo. Você acha, você pensa que você veio aqui para essa congregação, ou para a igreja do Senhor, ou para a presença de Deus, porque você é bonzinho, bonitinho, é melhor do que alguém? Não. Foi o Espírito Santo de Deus que trouxe você para a presença de Deus. Uma oportunidade de reconciliação para receber a vitória que já está posta para você. Quando fala vitória, irmãos, eu penso no arrebatamento da igreja. A maior vitória do crente é ser arrebatado. A maior vitória do crente é subir para ir morar com Jesus. Amém? Olha, vai ser tão bom, eu que gosto, né? Nós que gostamos, crente gosta também, né? Vai ser tão bom que nós já vamos entrar numa festa de 7 anos. Muito bom, né? E quem vai nos servir é aquele que tudo pode. Olha que maravilha. E daí para lá é só glória. Então seja essa igreja. Não, quando vierem falar com você mal do pastor, mal do seu líder, mal do irmão, vier falar alguma coisa que traz conotação negativa do seu irmão, fala assim, olha, vamos orar por ele. Vamos fazer uma oração agora para que ele pare com isso, então. Se ele estiver cometendo esse delito, ele vai parar. Ore.
mude a visão daquela pessoa quanto a outra que está falando mal. Amém? Nós devemos também desejar que aquilo que nos faz crescer, na verdade, desejar o alimento, está aqui no versículo 2, desejando afetuosamente, como meninos recém-nascidos, o alimento que nos faz crescer. O que faz o crente crescer na presença de Deus, na comunhão, uns para com os outros, na congregação, em todos os naipes da sua vida? O que faz o crente crescer? Em primeiro lugar, já vou responder, é a oração. Porque a oração é a sua conversa, é a sua comunhão com Deus. Você precisa orar. O pastor falou aqui. Você precisa orar. Sem oração não há o que se faça. Eu até tenho muita preocupação, os jovens dessa congregação, me perdoe se eu estou falando, mas eu me preocupo muito com a juventude desta era. Por quê? A juventude, ela é a igreja de agora, mas ela será também a igreja de amanhã. Eu já estou com a idade, já lá depois dos 60, eu estou indo para a eternidade. Glória a Deus por isso. E vocês vão ficar no meu lugar. Vocês vão substituir pastor Jonas, pastor Jefferson, Adalberto, os demais irmãos que já estão, já descendo a serra. E a igreja de hoje, que é a igreja jovem, a igreja da mocidade, ela precisa ter essa comunhão, meus irmãos. Precisa conversar com Jesus. Precisa entender a mensagem de Deus para a sua vida, como nós um dia entendemos para a nossa vida. Precisa atender o chamado de Deus. Você não está aqui porque você é melhor que ninguém. Você está aqui porque Deus, o Espírito Santo, te chamou. Deus tem uma obra na sua vida. Tem uma obra na sua vida. Amém? Quando eu estou ali na congregação do CAT, eu casei mais ou menos uns 8 a 9 jovens ali, né? Eu participei do casamento de 8 a 9 jovens ali, testemunho e tal, né? Eu dou graças a Deus porque desses 8, mais ou menos uns 8 e uns 7,5 já estão firmes na presença do Senhor, estão casados. Porque tiveram doutrina, tiveram disciplina, tiveram comunhão com Deus. Casamento sólido. Graças a Deus por isso. Amém? Aqui tem um. Amém? Glória a Deus por isso. Por quê, irmãos? Essa solidificação que você busca na oração, esse alimento que você desejou afetuosamente para crescer na presença de Deus, vai te sustentar e você vai receber essa vitória de Deus. Amém? Outra coisa também que faz o crente crescer, além da oração, aleluia, glória a Deus. Ainda falando sobre a oração, mas não é aquela oração assim, Senhor me dá, Senhor cura, Senhor eu preciso. Não. Você lembra que eu falei para você guardar a palavra, que a sua oração e a sua vida tem que estar sob a vontade de Deus, debaixo da vontade de Deus, não sobre a vontade de Deus. Porque nós, cristãos, nós desenvolvemos uma cultura de que nós vamos pedir e Deus vai dar. Independente do que é. O jovem está pedindo a Deus um carro, nem carteira ele preocupa em tirar. A mãe está pedindo por pessoas, por filho passar na faculdade, ele nem gosta de estudar. Então nós estamos sempre na frente, pedindo a Deus aquilo que nós temos vontade. Leia um versículo interessante, eu vi esse versículo, eu fiquei assim, como diz lá no sul de Minas, eu fiquei embasbacado de ver a humildade desse moço. Olha aí, Mateus, capítulo de número 8, versículo 2 e 3. Mateus 8, se colocar que você lê, tá? Mateus 8, 2 e 3. Olha que moço inteligente, doente, mas inteligente. Olha para você ver. Colocou aí? 2 e 23. Pode ler. Eis que veio um leproso e o adorou. Olha só, o leproso veio e adorou. Quer dizer, nem olhou para Jesus, baixou a cabeça. Vamos lá.
E Jesus estendeu a mão por você. Amém? Ele foi muito inteligente, doente, mas inteligente. Chegou perto de Jesus, nem olhou para Jesus, ele sabia quem era. Se quiser, pode me tornar limpo, pode me curar. Olha nós chegando perto do Senhor. Senhor, cura minha enfermidade. Senhor, me dá o meu carro. Senhor, me dá a minha casa. Nós falamos assim com Deus. Senhor, se o Senhor quiser, ninguém ora assim, né? Se o Senhor quiser, o Senhor me dá uma casa. Eu quero uma casa com piscina. Se o Senhor quiser, o Senhor me dá com piscina. Eu quero um carro. Se o Senhor quiser, o Senhor me dá um carro bom. E não ora assim, não. Não tem a humildade de saber que a vontade é dele. O que Jesus falou com ele? Eu quero ser limpo. Essa oração nossa tem que estar submetida à vontade de Deus Todo-Poderoso, não à nossa vontade. Amém? Eu mudei meu jeito de orar pelos meus filhos. Eu falo assim, Senhor, coloca no coração dos meus filhos o desejo, a fome, a sede de voltar para o teu santo e glorioso caminho. Põe nele, Senhor, o desejo, que é a minha vontade, que seja também a sua, meu Pai, porque o Senhor é Deus do céu e na terra. O Senhor não me deu filhos para perdição. Assim, com mais humildade, com mais inteligência diante de Deus, para que Ele venha fazer com você e por você aquilo que Ele já quer fazer, já vai te dar a vitória. Ele quer ver as suas atitudes. Você já viu uma igreja lotada fazendo congresso de oração? Muito raro. É muito raro. Porque as pessoas não têm humildade de orar, de buscar. A nossa congregação, por exemplo, a nossa igreja, a Assembleia de Deus, no geral, ela tem a cultura de que a gente precisa ser batizado no Espírito Santo, falar em mistério com Deus. Amém. Glória a Deus. Nós precisamos buscar esse dom, essa evidência na nossa vida. Mas não para por aí. Deus te dá unção para trabalhar para Ele. Ele te reveste de poder para trabalhar para Ele. E quando você está trabalhando para Ele, Ele está te concedendo vitória. Por quê? Porque você vai alcançar tudo aquilo que você merece diante dele. Porque já está na mão dele para te entregar. Quando você falar em mistério com Deus, não pare. Fala com o Senhor assim, Senhor, eu quero ser usado agora na tua presença. Eu quero expulsar os demônios no nome de Jesus. Eu quero curar as pessoas no nome de Jesus. Eu quero levar a tua paz, eu quero levar a tua palavra em teu santo nome àquela pessoa que não conhece o Senhor. Eu quero me integrar na obra missionária da igreja, porque o Senhor me chamou para pregar a tua palavra. O Senhor me deu essa ordem. Mas eu quero fazer tudo no teu santo nome e debaixo do teu Espírito Santo. Então, Senhor, me usa no dom do teu Espírito. Amém? Daí vem a palavra verdadeira, a que eu preciso e não a que eu quero ouvir. Amém? Quando você vai à congregação e o pregador está falando, muitas vezes não é o que você queria ouvir. Aleluia, se Deus quiser falar o que eu quero ouvir, que maravilha. Vou sair mais jubiloso ainda da igreja. Mas muitas vezes eu preciso ser exortado. Muitas vezes eu preciso de um direcionamento diferente. Muitas vezes eu preciso mudar algum pensamento. Quem é líder aí sabe disso. Porque muitas vezes alguém que tem liderança de algum departamento da igreja, ele empenha em fazer alguma coisa desta maneira. Aí vai e acontece um tanto de adversidade, atropelos, que não dá para ele fazer. Ele fala assim, então nós vamos orar. Deus vai dar nossa direção. Aí sim. Por quê? Muitas vezes não é o que eu quero fazer. Então a oração nos dá esse direcionamento. A palavra de Deus nos dá esse direcionamento. Amém? Nos induz, nos orienta a buscar a Deus. Tranquilo? Igual eu coloquei, pode até ser a palavra que eu quero ouvir, mas tem que ser de acordo com a vontade de Deus, né? Outra coisa também, o mundo não vai gostar de nós quando Deus nos elege
quando Deus nos dá alguma posição, vamos dizer que Deus nos exalta, se podemos falar assim, né, que os irmãos vão entender, o mundo não vai gostar de nós. Olha para os irmãos aqui, olha. E chegando, olha só, e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens. Amém? Porque quando você é aprovado por Deus, os homens te reprovam. Lembra daquelas igrejas lá do Apocalipse, né? Das igrejas do Apocalipse, que tinha lá Jezabel, que tinha aqui, os irmãos estudaram sobre isso aí, não sei. Ela fazia parte de vamos falar, sindicato, que todo mundo precisava participar daquele sindicato, porque a cidade vivia de comércio. E para fazer comércio, tinha que participar do sindicato. Só que o sindicato fazia festas, fazia orgias, fazia um monte de coisa a deuses estranhos, então ficava oprimindo os crentes, reprovando os crentes, porque os crentes que estavam lá resistindo ainda eram o restante, Jesus ainda fala com João, é o restante fiel. Então eles lutavam muito, estavam sendo achacados por essas organizações. O que acontecia? Eles eram reprovados, tinham dificuldade de comércio, dificuldade na sua vida social. Assim também é nos dias de hoje. Tem muitos lugares que você vai trabalhar, eles não gostam de crente, eles não aprovam a sua atitude, não aceitam a sua correção, o seu modo correto de viver. Tem que dar um jeitinho, tem que dar um escapezinho. As festas não condizem com aquilo que nós pregamos e a gente tem que participar, senão é retaliado. Por quê? Porque Deus nos elegeu e o mundo tem inveja de nós. Não pense você que você vai fazer a obra de Deus e vai ficar tudo bem aí no mundo aí fora, não. O mundo vai realmente te odiar. Não estou aterrorizando você, mas é uma realidade. O mundo não gosta da verdade. A verdade hoje, neste mundo, nessa sociedade, ela é relativa. Nesta sociedade aqui vivemos. 10 mentiras faladas, contadas do mesmo jeito, se tornam uma verdade. A gente vê isso aí até nas instituições governamentais. E o que acontece? Os menos favorecidos vão sofrendo. Nós temos eu vou até abrir um parênteses aqui, se eu não fechar o parênteses, vocês fecham. Abrir um parênteses e pedir a vocês, irmãos, orem por aquele pastor André Mendonça, ministro da Suprema Corte. Ele me parece que é um homem que tem um caráter libado, não estou pregando política, um caráter libado, quer levar até o fim aquilo que lhe foi dado para investigar, e já está havendo retaliações para que ele não leve adiante isso. Estão buscando brechas para impedir que a investigação se aprofunde. E ele disse que vai investigar, doa quem doer, porque ele recebeu essa proposta. E ele, o fato dele ser pastor e ter uma condição diferenciada daquilo que já está posto lá, sofre muito. Amém? Fechando o parênteses dele e abrindo para nós aqui agora. Nós também somos assim. Nós devemos sempre nos preocuparmos em falar a verdade, em andar na verdade, em viver a verdade, em ser crente de verdade. Não fazer conluio com chavos, não dar jeitinhos, não. Nós temos que ser a nossa palavra sim, sim, não, não. Se o pastor te chamou, dá para você ir, você vai. Se não dá, fala para ele, não dá para eu ir, mas não fala que vai e não vai, porque você não pode ser mentiroso. Isso é ruim. Isso traz para você um relaxamento espiritual. Isso atrapalha você a entrar no céu. Amém? Então o mundo não vai gostar de nós, né, por vários motivos. Vai reprovar, né? Vai nos taxar, não aquela taxa de imposto, mas vai nos taxar como quadrados, como retrógrados, como aqueles que estão vivendo no tempo do passado, né? Cícero Nogueira canta o hino que Jerusalém é quadrada. Então o crente quadrado vai entrar lá. E o crente quadrado é mais difícil de você enrolar ele, porque não rola, quadrado não rola. Não dá para enrolar o quadrado. Você vai ter que empurrá-lo até encaixar numa deposição. E isso é uma verdade, o crente é quadrado por isso, porque Jerusalém é quadrada. Amém? Olha, mas Deus nos aprovou. E outra coisa, depois que Deus nos aprovou, Ele nos deu uma bênção, irmãos, maravilhosa. Por quê? Porque Ele veio habitar em nós. Nós somos, guarda bem essa palavra, nós somos ferramentas na mão de Deus.
Ferramenta. Mas é ferramenta de qualidade, não é ferramenta da Shopee. Nada contra a Shopee, tá? Mas é ferramenta de qualidade, ferramenta que dura, ferramenta que você pode confiar. É você na mão de Deus. Mas você precisa ter todos esses requisitos aqui. Orar, ler a palavra de Deus, congregar, estar inserido na obra do Senhor, para que você seja essa ferramenta. O que você faz com uma ferramenta boa? Você está sempre esmerilando ela, guardando ela, com ciúme dela, né? Você pode até prestar a ferramenta, mas você fala, cuida lá, porque é a única que eu tenho. Assim Deus trata você também. Amém? Eu disse na congregação que quando nós pegamos a Bíblia, né, nos aportamos da Bíblia, nos aportamos da nossa vestimenta, né, mais bonita que nós temos, e estamos saindo para a igreja, o inimigo dá notícia de nós lá no inferno. Lá vai ele. Mas ele não pode tocar em nós, porque Deus não emprestou para ele a ferramenta, então ele fica de mãos atadas. E a gente vem vitorioso para a igreja, volta vitorioso para casa. Você vem buscar graça e volta cheio da graça. O inimigo não te toca, irmão. Ele não pode tocar. Só tocou em Jó por concessão divina. Deus deixou, permitiu. Mas em você ele não toca. Aí você fala assim, mas eu estou passando por tanta provação, por tanta dificuldade. Calma, irmãos. Você está aqui sendo esmerado mesmo, porque você é uma joia na mão de Deus. Você é uma joia na mão de Deus. Eu não sei se eu já contei aqui. Se eu contei, eu vou contar de novo. Você me ouça mais uma vez. Eu não sei se eu já contei aqui sobre o artífice que estava trabalhando uma prata. Ele estava polindo uma pulseira de prata. Então ele ficava polindo a pulseira de prata na sua roda ali, polindo, pegava a pulseira, olhava, estava brilhando, estava ultra brilhando, ele continuava a polir, e tinha uma pessoa igual o Jefferson, assim, olhando para ele. E o cara olhando para ele, ele só polindo, olhava, tornava a polir de novo e tal. Aí o camarada não aguentou, falou assim, mas esse negócio aí já está bom. Você fica, por que você quer ver nessa imagem? Ele falou assim, eu quero ver a minha imagem refletida nela. É assim que Deus está trabalhando na sua vida. Ele quer ver a imagem dele refletida em você. Por quê? Lá no conselho, lá, a Trindade disse assim, façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Então nós somos igual a Deus. Só que nós decaímos. Nós necessitamos de uma reconciliação. E Deus nos deu a oportunidade de buscar essa reconciliação dioturnamente. Como, irmão? Na palavra, na oração, no jejum, na consagração. Pede Deus para te ajudar a consagrar a sua vida a Ele. Que a coisa mais difícil que tem é você fazer um jejum. Você está fazendo jejum, chega lá na casa da irmã Joelma, ela está fazendo um frango com quiabo e tal, e você estava em consagração. É difícil demais. Eu vou entregar o jejum agora. Você estava com a intenção de ficar 2 dias. Vou entregar o jejum agora. Então é muito difícil consagrar nos dias de hoje, porque nós, graças a Deus, nós temos muita bênção de Deus na nossa casa. Deus tem provido as nossas necessidades. E muitas vezes nós nem lembramos de fazer uma consagração em prol da nossa vida espiritual. Deus quer ver em nós a imagem dele refletida. Ele quer contar comigo e com você. Ele quer saber que pode enviar você. Quando o pastor chama você, amém? Para que você faça alguma coisa na igreja, o pastor já orou, irmão. Muitas vezes já fez até uma consagração em prol daquele departamento que ele vai confiar a você. O que você faz se você não tiver uma resposta satisfatória na hora para o seu pastor? Pastor, eu vou orar mais um pouquinho. Não tem problema, não. Você tem direito. Lembra de Jefté, que ficou provando Deus? O novelo tem que estar molhado, o novelo tem que estar seco, o novelo tem que estar assim assado. Você pode sim orar também, confirmar com a oração do pastor aquela tarefa que ele quer te dar. E faça com esmero, com dedicação, com fidelidade, com sinceridade para Deus. Amém? Deus é poderoso para te dar essa vitória. Agora eu vou fechar, deixa eu ver aqui. Está ótimo.
Então você, irmãos, é uma ferramenta. Reflete nisso, irmãos. Ferramenta é o mesmo que instrumento. Ferramenta é o mesmo que algo que eu uso para uma excelência. Por exemplo, vou dar uma ilustração. Eu gosto de ilustrar porque nossa pregação fica mais inteligível. Meu amigo ali, ele é pintor. Ele pinta paredes, ele faz um serviço até bonito. Estou vendo a propaganda dele aqui, tá? Faz um serviço até bonito. Mas ele precisa de um rolo, de uma trincha boa para pintar, uma ferramenta boa para pintar. Deus também precisa de você capacitado para fazer a obra. E quem te deu essa capacitação já foi Ele. Então não tem jeito. Vai sair tudo bem se a ferramenta for boa. Vai fazer a obra se você se der a fazer a obra. Amém? Porque você é o instrumento de Deus. E aí nós chegamos no versículo 9. Nós vamos encerrar aqui agora. Quando Pedro fala assim, olha, mas vós, nós aqui reunidos, nós somos uma geração eleita. Nada pode tirar o nosso cargo de eleito. Foi Deus que nos elegeu. Foi o Supremo que nos elegeu. Nós somos geração eleita. O sacerdócio real é nação santa. O povo que Deus adquiriu para si. Não há dúvida disso, irmãos. No nome de Jesus, não duvide disso. Não duvide de que Deus te chamou. Você não está aqui fazendo número. Você não está aqui por um compromisso social. Você está aqui porque Deus te chamou para te dar essa vitória. A maior vitória nossa é a salvação. Olha, irmãos, os discípulos, eles expulsaram demônios, eles curaram enfermos, eles fizeram um monte de coisas e chegaram todos jubilosos perto de Jesus, achando que ia receber um elogio. Realmente Jesus ficou alegre porque eles obedeceram. Legal. Mas Jesus falou com eles, olha, não se estribe, falando nas minhas palavras, tá? Não se estribe de ter expulsado demônio, de ter curado. Alegre-se antes, porque o nome de vocês está escrito no livro da Bíblia. Vocês são eleitos. O seu nome já está grafado lá em letras garrafais. Amém? Sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus. Ok? Outra coisa que ele exorta aqui também, que nós somos chamados, somos esse povo, é para anunciar as virtudes, o poder daquele que nos chamou das trevas onde nós estávamos para a maravilhosa luz do Senhor. As outras pessoas precisam ouvir também. Mas uma coisa eu gosto sempre de falar. Nós não devemos chegar pregando. Antes de pregar, você tem que ter um testemunho cristão. Um testemunho verdadeiro. Algo que vai corroborar, onde vai outorgar a sua pregação. As suas palavras só serão ouvidas se você tiver um caráter ilibado. Se você tiver uma postura de crente. Se você for uma pessoa confiável. Pode falar uma coisa aqui, irmão? Se não vou chatear comigo, não. O que tem de crente com nome no SPC, o que tem de crente que compra e não paga, é uma coisa nociva à igreja do Senhor. O que tem de crente que vende voto, que faz conluio com partido político, com candidato político. Eu vou votar em você e você vai rebocar o meu muro. Eu vou votar em você e você vai pintar a minha fachada. Isso é vender, isso é suborno, isso é propina. Crente não se mete nisso, não. E se te proporem isso, no nome do Senhor Jesus, não aceite. Amém? Eu estou dizendo isso porque nós estamos no ano de pleito eleitoral, eleição federal, eleição que tem muito dinheiro. Cuidado, irmãos. As ciladas estão aí. Vá lá em Efésios, capítulo de número 6, e se revista de toda aquela armadura que você já conhece, já foi ensinado aqui, eu tenho certeza. Se revista daquelas armaduras para que você não venha cair em ciladas que já estão armadas para te pegar.
Não se desiluda com o mundo político e organizacional da nossa nação. Não desiluda com isso, não. Viva iludido, viva sabendo que existe uma verdade que vai prevalecer no nome de Jesus. Porque você foi chamado, foi eleito, ok? Chamou você das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha, vós que outro tempo não erais povo, hoje você é povo de Deus. Você foi escolhido para ser esse povo. Amém? Vocês não tinham alcançado essa misericórdia de Deus e agora você alcançou. E Ele está aqui hoje te falando nessa noite. Eu vou te dar vitória. Eu vou curar a sua doença. Eu vou propor a libertação total e irrestrita na sua casa. Mas seja crente fiel e sincero a Deus. Seja igreja de Deus, seja eleito de Deus. Amém? Que no nome do Senhor Jesus, você possa ter entendido o que Deus preparou para nós nessa noite. Amém? Eu me senti um pouco acuado quando o Gerson falou comigo sobre vitória. E eu acho que vitória nossa é essa. É alcançar o arrebatamento da igreja. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe, nos guarda e nos faz esse vaso escolhido nas mãos. Amém? E como um bom assembleiano, eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus e a